Olá, eu tô aqui para bater um papo com você sobre meditação. Então, se você curte meditação, dá um like aqui. Se você quer compartilhar esse conteúdo com alguém, compartilhe, que com certeza vai expandir cada vez mais essa ideia de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a saberem como usar sua mente, a terem mais equilíbrio emocional e espiritual. Então, bora lá. Eu queria começar falando com você sobre, mas Gustavo, como você começou essa história de meditação? Então, para a gente conhecer e entender um pouquinho a minha caminhada, eu vou trazer alguns exemplos para você. Eu nunca fui um meditador desde criança, que eu aprendi, alguém falou comigo, não, eu nem sabia nada sobre isso. Aliás, eu estava bem longe disso, eu estava sempre na balada e ao contrário de meditação. Mas sempre tive muita ansiedade, sempre fui muito ansioso e não conseguia entender muito essa aceleração. Como eu sou disléxico também, eu tinha muita dificuldade de concentração, de foco. E em 2001, mais ou menos, 2001, eu fui visitar minha mãe na Espanha. Minha mãe morou na Espanha há muito tempo, se casou com um inglês e eu fui conversar com ele, comer uma comidinha japonesa lá na Espanha, passeando por lá. E aí eu estava fascinado, nunca tinha ido para a Espanha, minha mãe estava morando lá, né? Então eu fui visitá-la e foi muito legal. E aí conversando com ele nesse japonês, comendo uma comida japonesa, eu falei para ele me perguntou na verdade, o que mais te incomoda na sua vida? E eu falei, o que mais me incomoda na minha vida é o que eu não estou no momento presente. Eu percebi que eu estou sempre pensando lá na frente ou lá atrás. E aí, no dia que eu estava embarcando, indo embora, o Peter, aliás, Peter maravilhoso, infelizmente já faleceu, mas um grande cara, muito incrível, ele me deu o livro Praticando o Poder do Agora, do Tolle, do Eckhart Tolle. E eu devorei esse livro. Ele me deu o livro em espanhol, né? Porque ele estava morando lá, me deu em espanhol. E eu voltei o voo inteiro lendo o livro. Eu acabei o livro no voo. Foi incrível. E aí eu comecei a perceber como eu não estava no presente o tempo todo. E como aquilo estava impactando a minha vida pessoal e profissional. O meu resultado, o meu equilíbrio emocional e tudo mais. Então eu comecei a me abrir para entender o que era essa história de presente. E aí eu fui atrás dessa questão da meditação. E aí eu fui ver o que era a meditação, como isso funcionava, o que acontecia quando a gente meditava. Então eu quero trazer para você alguns benefícios antes da gente entrar logo em como meditar, o que fazer para meditar e tudo mais. Então eu fui buscar algumas coisas de benefício. A gente sabe hoje que a meditação tem vários estudos de Harvard, de várias pesquisas sobre meditação. Existe o mindfulness, né, que é um nome que se dá sem correlação nenhuma com nenhuma religião. Então, a prática do esvaziamento da mente, em inglês, mindfulness. E só que a maioria das práticas de meditação, elas vêm de outras religiões. Existem vários tipos de meditação. Meditações cristãs, meditações budistas, meditações tibetanas, meditações, enfim, da Índia, de outros lugares, né? Meditações do Japão, budista japonesa, enfim, tem vários tipos diferentes de meditação com conotação religiosa. Mas a meditação em si, a prática da meditação em si, não tem essa questão religiosa, porque ela é uma prática de presença, de trazer você para aqui agora, de ter noção dos seus pensamentos e emoções, de entrar em contato com você mesmo. Então, na verdade, no fundo, o resultado dela é como se fosse religar você com o divino dentro de você, religar você com essa perfeição interna. Então, por isso que é tão bonita essa questão da prática da meditação. E é tão difícil ao mesmo tempo, porque a gente quer sempre para fora. É difícil dar um tempo para nós. Eu vou reservar um tempo para entrar em contato comigo, para estar na minha companhia, para estar fazendo algo que é bom para mim. Isso é muito desafiante, a gente não quer fazer. Para o outro a gente faz, ajudar um amigo, ajudar uma amiga, ajudar um parente, mas para nós, sentar ali 1 minuto, 2 minutos e prestar atenção nas emoções e respirar e estar ali, trazendo a mente para o presente, é um grande desafio. A gente não tem essa vontade, a gente quer fazer para o outro, né? Ir atrás de resolver outras coisas. Então, a ideia da meditação hoje, depois de vários estudos, hoje a gente tem inúmeros estudos sobre meditação e os efeitos dela. Então, alguns benefícios. Primeiro, a gente tem um aumento da concentração, a gente tem um aumento da capacidade cognitiva, de raciocínio, melhoria da inteligência emocional. A gente tem... Por que isso, Gustavo? Porque o nosso cérebro emocional e racional, eles estão o tempo todo se conversando.
Na medida que eu estou meditando, eu estou conseguindo melhorar essas conexões, melhorar essa conversa e às vezes retardar um pouco o efeito do meu cérebro emocional, que é muito rápido e muito forte. Então, essas respostas impulsivas de agressividade, coisas que o meu cérebro normalmente responde e tem um resultado ruim, com a meditação a gente consegue diminuir essa velocidade e ter uma conversa melhor entre eles. E aí os resultados são melhores. Então, esse é um ponto. Outro ponto, nós temos melhoria na saúde física também. Nós temos uma melhoria na ansiedade, na depressão, comprovada cientificamente. Então, diminui muito a ansiedade, diminui muito a depressão, diminui a questão de pessoas que têm problemas cardíacos, ajuda muito na pressão arterial. Tem inúmeras, inclusive uma pesquisa descobriu que as pessoas que meditam elas conseguem permanecer mais tempo jovens, ou seja, elas diminuem o efeito do envelhecimento. Olha que coisa incrível, né? Que é ligada aos telômeros, é uma parte do nosso corpo que é responsável por envelhecimento. Então, a meditação vai reduzindo o tamanho dos telômeros. Telômeros maiores, né, são pessoas mais velhas, mais envelhecidas. Telômeros menores, pessoas mais jovens e mais conservadas. Então, tanta coisa que é de benefício, ajuda a criar novos hábitos, ajuda a parar com hábitos ruins, diminui os pensamentos negativos. Olha só que coisa incrível. Aumenta a imunidade até 60%. Imagina nesse momento desafiante que a gente está passando, ou em qualquer momento da vida, pensar que eu posso melhorar minha imunidade em 60%. E agora eu lembro que quando eu comecei a meditar, e continuei meditando muito tempo, eu tive uma moça que trabalhou em casa, a Jo. Aliás, Jo, um grande beijo para você, não sei onde você está. Lembrando, hein, tá curtindo, dá um curtir aqui, se faz sentido para você, compartilha também esse conteúdo. A Jo falava para mim, Gustavo, depois que você começou a fazer esse negócio aí, que ela não sabia muito o que era, você não fica mais doente. E realmente, eu tinha muito, eu pegava muita gripe, eu ficava com muita dor de garganta, eu tinha vários outros problemas de saúde, e quando eu comecei a meditar, diminuiu muito. Ainda tenho, claro, de vez em quando baixa um pouquinho, por outros motivos também, mas melhorou demais. Então, melhora a imunidade, melhora a felicidade, traz benefícios para você se relacionar melhor, ter mais autocontrole, que tem a ver com inteligência emocional, empatia, compaixão. Então, olha que coisa incrível. Tanta gente falando da inteligência emocional, inteligência emocional, inteligência emocional. E ninguém para 1 minuto, 2 minutos para praticar o silêncio, para praticar a presença, para estar ali e observar o que está acontecendo dentro de você. Todo mundo está aí querendo um monte de outras coisas, que é um resultado rápido sem fazer o esforço. Então, meditação, ela nada mais é do que você ficar com você mesmo em silêncio, ou tem outros vários tipos de meditação que a gente vai conversar aqui, que você pode utilizar. Então, todo mundo fala, mas tem muita coisa, então a gente às vezes acaba ficando perdido. Mas por onde eu começo? Qual eu vou fazer? Que tipo eu vou fazer? Como que é e tal? Eu vou te contar a minha caminhada, então para você conhecer aí os vários diferentes tipos de meditação. Então eu cheguei aqui no Brasil e fui atrás de conhecer as meditações, fui fazer yoga e tudo mais, e aí eu descobri que existia um método de meditação, existiam vários métodos de meditação na Índia, que lá eles têm aquela ideia, né, do professor que passa para o aluno e só pode aprender quem teve o acesso ao professor do conhecimento e tudo mais. Então eu comecei por aí e eu fui fazer a meditação do mestre Yogananda, que se chama Kriya Yoga, que é uma meditação do grupo do mestre Yogananda lá, que tem a ver com, chama Self-Realization, que era o que eu conhecia na época, o que eu tinha contato e eu quis ir buscar e fui atrás. Então, aliás, quem não leu o livro para saber mais, é muito legal, a Autobiografia de um Yogi, bem bacana esse livro. E aí eu comecei a fazer, fui lá, fiz a formação, você faz uma iniciação, uma formação, e comecei a praticar isso todos os dias. E eu comecei a evoluir muito, eu comecei a me sentir muito melhor. Eu comecei a ter experiências de tranquilidade, de paz que eu nunca tinha tido na minha vida. E isso me trazia muito, muito menos ansiedade, muito menos depressão, muito mais capacidade de observar qual era a resposta que eu ia dar para alguém, como era o gatilho. Às vezes a pessoa fala uma coisa pra gente, aciona, né, aquele negócio, você fica com raiva, você quer ir lá, pum, quer dar uma voadora no outro. E aí, quando você tem mais autocontrole, a raiva vem, você observa ela vindo e você fala, caramba, eu posso ter uma atitude diferente, eu posso deixar passar, por exemplo. Então, tudo que o nosso cérebro mais rápido
pede, o nosso cérebro mais lento ajuda a equilibrar. Então, dar um tempo, a meditação, essa coisa de dar um tempo e acalmar a mente, ajuda muito a você a fortalecer a parte mais nova do cérebro, que é o pré-frontal, que é essa parte racional. Então, ela vai ficando cada vez mais forte com a meditação, vai crescendo. Então, segundo a neurociência, descobriu, nós não somos aquele ser que para de aprender. Só criança aprende. Não, eles descobriram que está sempre se desenvolvendo. Então, como o cérebro é um músculo, a meditação é uma das melhores musculações para você fazer com o seu cérebro. É excelente. Então, vários tipos de meditação, comecei com essa, e depois eu quis conhecer outros tipos. Então, eu fiz uma iniciação de um outro tipo de meditação, depois eu conheci a meditação tibetana, meditação de silêncio, Vipassana, que é ficar somente em silêncio prestando atenção na respiração, tem a Zen budista, tem a meditação, tem meditações dinâmicas, que são pessoas que têm muita dificuldade de acalmar. Então, às vezes, tem gente que é tão agitado que fala assim, nossa, eu não consigo. Então, o que é legal? Fazer um esporte antes, fazer um exercício antes, após nadar, após jogar bola, após correr, após fazer qualquer tipo de exercício, tentar de novo silenciar, porque vai ser mais fácil, já gastou mais energia. E tem outro ponto, muita gente não consegue meditar porque é muito traumatizada. Então, as pessoas que têm muitos traumas, elas têm mais dificuldade de meditar. Por quê? Porque quando ela entra em contato com ela mesma, ela vai direto para o vórtice traumático. Ela começa a lembrar das coisas ruins, ela começa a sentir as coisas ruins do trauma, e aí ela não consegue meditar. Então, tem gente que precisa primeiro tratar um pouco mais dos traumas, para depois começar a conseguir silenciar, entrar em contato com você, sem essa briga, sem essa disputa, sem essa energia negativa, né, de trazer essas emoções negativas, às vezes de vergonha, de raiva, de medo, ou de culpa e tudo mais que traz o trauma. Então, existe esse ponto também. Então, continuando, eu comecei a estudar essas outras práticas de meditação, comecei a aplicar algumas delas em mim e observar o efeito disso. Mas qual que é o grande desafio da meditação? Todo mundo fala assim, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Então, você ter um objetivo na meditação não é meditação. Você pode chamar de visão do futuro, meta, de qualquer outras coisas. E a gente começa a fazer a meditação assim, né? Eu não vou pensar em nada, eu não vou pensar em nada. Então, eu já estou pensando que eu não vou pensar em nada. Então, esse é um obstáculo para a meditação. O que ajuda a praticar a meditação? É eu simplesmente estar aberto a tudo que vem e observar. Então, é desenvolver o meu observador interno. É aquele que olha para o pensamento, aquele que olha para a emoção, vê ela chegando e deixa passar. Né? Então, essa capacidade de autocontrole, de resiliência e tudo mais, a gente vai ganhando. No começo é difícil, a gente para lá, fecha os olhos. E eu lembro também que depois eu aprendi uma outra meditação que tem a ver com, primeiro você aprender a se concentrar para depois meditar. Então, era assim, era uma bolinha preta desenhada numa folha de papel e você colocava aquilo na parede e ficava testando o tempo que você conseguia olhar para aquela bolinha, sem desviar o olhar. E toda vez que você desviava, você voltava a olhar. Então eu comecei treinando a concentração para depois fazer a meditação, que é um caminho interessante também. E aí eu ficava ali, e eu comecei a aumentar o tempo. Então eu conseguia ficar 1 minuto no começo, depois 2 minutos, depois de uma semana, 3 minutos, depois de várias semanas, 4 minutos. E essa é uma meditação de olho aberto, né? Olhando para um ponto específico. Eu estou treinando foco e atenção da minha mente. E aí tudo que a gente coloca foco e atenção cresce. Por isso que é tão bom treinar e praticar o foco e atenção. Quando a gente começa a colocar onde a gente quer, para crescer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Então a meditação ajuda a gente a ter esse músculo do foco, da persistência, da resiliência muito maior, que é muito legal. Então eu comecei lá a fazer isso e depois eu comecei a ficar em silêncio. Então eu colocava lá, ou começava a concentração, 5, 10, 15 minutos. Quando eu já estava com 15 minutos de foco e concentração, ali eu passei a fazer a meditação. E aí eu ficava em silêncio e prestava atenção na respiração. Inspirava e expirava, inspirava e expirava. E observava esse ar entrando, observava esse ar saindo dentro dos meus pulmões. E ao mesmo tempo a minha mente me levava de novo lá para frente. Aí eu começava a pensar em algo e aí eu voltava para o aqui e agora. Respirava, prestava atenção na respiração, eu voltava para o aqui e agora. Aí minha mente me levava para alguma memória do passado, alguma coisa que aconteceu lá atrás. E eu de novo respirava, prestava atenção, trazia de volta. Então é um trabalho de treinar a mente de novo para estar no presente, para estar aqui e agora. Mas qual é a vantagem? Bom, você vai ter todos esses benefícios que a gente falou da meditação e ainda você vai ter alta performance, porque a alta performance acontece quando a gente está presente, aqui e agora, envolvido 100% na entrega de uma tarefa ou de algo. E isso você vai ter um resultado incrível, seja lá no que for que você vai fazer.
Então você vai perceber essa melhora. Eu lembro que quando eu comecei a usar e eu comecei a perceber como isso era importante, isso me trazia benefícios, aí eu comecei a continuar querendo fazer a meditação. Eu lembro de um dia que eu estava dando uma aula, como eu falei para você, eu gosto muito, sou instrutor de treinamento há muitos anos e também gosto dessa área de aprender coisas novas, da mente, meditação, mudanças de crenças. E aí eu estava dando um treinamento na época de liderança situacional, eu acho, num banco grande, e eu fiz uma bolinha de papel, eu estava brincando com a bolinha de papel e tal, enquanto eu falava. E eu joguei a bolinha de papel, sem querer, eu derrubei, a verdade, a bolinha de papel, ela começou a correr em cima da mesa enquanto eu falava com as pessoas, e naquele momento eu vi que eu comecei a ficar ansioso de deixar a bolinha cair no chão e todo mundo olhar para mim, e eu percebi isso vindo, mas eu respirei e continuei calmo, e eu fui caminhando junto com a bolinha, eu dei um totozinho na bolinha no ar, pum, e peguei a bolinha com a mão em uma só. E as pessoas ficaram olhando, caraca, como você fez isso? E aí eu peguei ela no ar e falei, caramba, como eu consegui fazer isso? Naquele momento eu percebi que foi a presença, que é porque eu estava completamente envolvido com o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que as pessoas estavam me vendo e tudo acontecendo, para mim parecia que estava em câmera lenta. Então quando a gente começa a sentir, a praticar a meditação e a mente começa realmente a ficar mais calma, mais tranquila, parece que a gente consegue ver as coisas em câmera lenta. Agora imagina só você conseguir ver as coisas em câmera lenta e elas estando rápido mesmo. Então você começa a entrar num estado de concentração tão grande que muda um pouco a forma que você enxerga as coisas, que você percebe as coisas acontecendo. Então o nível de inteligência relacional, social e emocional vai crescendo cada vez mais. Tiveram outros. Teve uma outra vez, estou dando alguns exemplos práticos assim para você ter ideia. Teve uma outra vez que eu estava no trânsito com a minha esposa, andando indo para o aeroporto, e eu estava me levando para o aeroporto para depois ela trazer o carro de volta. E aí eu estava ali, né, tranquilão, dirigindo, tranquilão nunca, porque em São Paulo, vamos combinar, né, não é tranquilo, mas eu estava ali dirigindo e atento, presente. De repente, uma pessoa do lado direito de uma caminhonete grandona me fechou. Em milésimos de segundo, eu consegui permanecer calmo, olhar no retrovisor, vi que não tinha ninguém, desviei da caminhonete, que ia arrebentar meu carro, e voltei. A minha esposa estava berrando nessa hora. Berrando. Ah, que louco, não sei o que, você não vai falar nada, você não vai fazer nada. E eu respondi para ela, eu fiz o que precisava ser feito. Eu desviei do carro e voltei. E aí eu percebi que eu só consegui fazer isso porque eu estava treinando minha mente para fazer isso. Então, uma outra coisa que você vai perceber é que você vai ter mais capacidade de colocar e tirar o foco da onde você precisa. E hoje, nesse momento que a gente precisa tirar e colocar o foco o tempo inteiro, a meditação vai te ajudar a tirar o foco de um lugar, ficar presente ali e colocar o foco em outro lugar de novo. Né? E fazer essa caminhada. Eu não consigo ter foco perfeito em várias coisas ao mesmo tempo, mas eu consigo transitar de um foco para o outro com mais qualidade, com mais presença. E isso é muito bom para o nosso dia a dia. Então, eu comecei a praticar essas meditações e depois eu fui estudando, eu fui entendendo e querer estudar o que acontecia na mente, como isso acontecia, quais eram as mudanças. Então hoje tem muitos estudos, descobriram que em 8 semanas você praticando meditação, você diminui o estresse em quase 50%, é um negócio absurdo, depressão e tudo mais. Então 8 semanas meditando. O problema é que as pessoas começam a meditar e param. Então esse é o grande desafio. Eu preciso meditar um mês seguido. Aí eu faço um dia, o outro dia eu não faço. Quando você não faz esse outro dia, você já perde muito do que você ganhou de desenvolvimento. Então é ideal que você faça, pode fazer até menos tempo, mas que você faça todos os dias. Mas, Gustavo, como eu posso começar a meditar? O que eu posso fazer? Então a forma mais fácil de fazer isso, mais tranquila, é você começar com meditações guiadas, que você põe uma pessoa falando e te ajudando, induzindo a fazer essa comunicação da meditação, que você vai encontrar em vários lugares a forma de fazer isso, tem vários apps que você pode usar, o Zen Friend, tem o Headspace, aliás tem um Netflix do Headspace bem legal, explicando como você faz a meditação, te ajudando a fazer essa caminhada, de trazer mais presença para o seu dia a dia através da meditação. Você pode acessar lá no Netflix, se você tiver Netflix, é bem legal. Aliás, está curtindo esse vídeo? Dá um like aqui e compartilha com alguém que você acha que quer começar a meditar e mudar esses problemas de depressão, ansiedade, ajudar a fazer isso acontecer de forma mais rápida. Concentração, foco, mais felicidade, aliás, eu não falei, mas a meditação também está comprovada que traz mais felicidade.
Muito legal. Então, você pode começar fazendo essas meditações induzidas com esses apps que ajudam bastante no começo e depois você pode encontrar a sua melhor forma, porque não tem o melhor jeito de meditar. Esse que é o desafio. Então, você precisa testar alguns, treinar por um período aquele que você está testando, 15 dias pelo menos cada um, para você ver o efeito e ver como você se adapta melhor. Porque às vezes você vai se adaptar melhor aqui com uma guiada, às vezes você vai se adaptar melhor com uma em silêncio, quietinho, calminho, quietinho ali. Né? Ou você vai se adaptar com uma meditação dinâmica que vai fazer um negócio para você prestar atenção. Agora, Gustavo, como eu posso começar a prestar atenção no meu foco e na minha concentração? Uma coisa muito legal, que sempre que eu lembro de fazer eu faço, é prestar atenção, para trazer minha atenção para o momento presente. Então eu estou aqui com você, eu já estou observando, será que eu estou realmente com a minha alma no corpo? Será que eu estou aqui? Ou eu só estou falando e estou pensando em outra coisa? Então, no momento que eu estou conversando com alguém, escutando alguém ou falando com alguém, eu posso prestar atenção se eu estou presente. No momento que eu estou dirigindo, será que eu estou dirigindo? Eu estou sentindo minhas mãos no volante? Eu estou aqui agora ou estou pensando em outra coisa? Vai ligar o carro, vai deixar a chave em algum lugar. Então, você pode fazer um movimento e falar, estou colocando a chave aqui. Você está trazendo consciência. Então, a mente emocional está sendo ajudada pela mente racional. Então eu estou colocando isso daqui aqui. Na medida que eu estou trazendo consciência para os meus movimentos diários, eu estou trazendo a minha mente para o presente. Uma coisa que é muito desafiante para mim ainda é comer devagar, é comer pensando na comida, sentindo o gosto e tudo mais. Então isso também você pode fazer um treino incrível. O pessoal chama de mindfulness na alimentação, né? Ao trazer a presença ou o esvaziamento da mente, está totalmente ali envolvido com a alimentação naquele momento. Está comendo e não pensando em outra coisa. Então, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia a todo momento. Agora, imagina que coisa boa eu estar presente nas coisas que eu estou fazendo totalmente na medida que eu vou treinando minha mente. Então, eu vou ter um nível de excelência de execução nas tarefas muito maior. Eu vou ter um nível de relacionamento muito melhor, porque eu vou estar ouvindo as pessoas vão perceber que eu estou ouvindo de verdade, profundamente. Quando eu for falar, eu vou falar de um lugar diferente, de uma confiança, de um lugar calmo, mais tranquilo, porque eu vou estar presente. Então, a presença, ela te traz vários benefícios. Então, Gustavo, eu quero começar com o silêncio. Eu preciso ficar de perna cruzada, eu preciso ficar em posição de lótus. Não, gente, não precisa. Aliás, eu não aconselho, porque é muito difícil para nós do Ocidente fazer isso. A gente não está acostumado a ficar horas de perna cruzada, dói, atrapalha, e aí você vai começar a prestar atenção em outro lugar do seu corpo e não vai meditar. Então, pode procurar um lugar silencioso de preferência, tranquilo, sentado em uma cadeira, encostando as costas de maneira ereta, a cabeça nem para cima nem para baixo, deixando a cabeça sempre 90 graus. E se você fizer a guiada, você põe um fone de ouvido e vai ouvindo, né, aquela meditação guiada. Eu pratico uma do Joe Dispenza bem legal, que explica como a gente faz a mudança da nossa frequência mental para materializar aquilo que a gente quer na nossa vida. Então ele descobriu que a gente só consegue acessar o campo todo quando a gente muda a frequência do nosso cérebro. Então, mais uma vez, o hormônio ou os eventos de estresse, eles tiram a nossa mente dessa frequência boa. Eles colocam numa frequência beta, que é uma frequência muito agitada de hormônio de estresse, de preocupação. Então tem isso também, a meditação vai mudando a frequência cerebral, até que a gente entre num outro estado. E nesse outro estado a gente consegue acessar outras realidades, a gente consegue acessar imagens, sensações, tem ideias, inovação, intuição, vai melhorando tudo. Né? Então essa mudança da frequência da mente também. Então, e aí você está fazendo lá a guiada, está ouvindo, está fazendo e tal, e aí você quer começar a passar para silêncio, né? Vipassana, ficar prestando atenção somente na sua respiração. E aí você vai ficar lá 10 minutos, 5 minutos. Começa com pouco tempo. Tá? Começa aí, nunca fiz, faz 1 minuto todo dia, depois passa para 2, depois para 3. Porque se você colocar uma meta muito grande e começar a querer meditar 1 hora, você vai ter um desespero tão grande que você nunca mais vai querer meditar, vai ficar traumatizado. Então, começa pouquinho. E vai observando, eu funcionei melhor com a guiada, agora eu quero experimentar silêncio. Eu me funcionei melhor com a silêncio, mas agora eu quero experimentar a dinâmica. Você vai encontrar muitos tipos de meditação, de várias linhas diferentes, de vários tipos diferentes de pessoas e tal, de países, lugares, enfim. É muito legal. Você tem vários tipos. E aí eu aconselho você a experimentar. Experimenta uma, testa 15 dias, como eu disse, vai fazendo a outra e tudo mais.
Então, eu gosto muito de fazer. Eu faço dois tipos. Eu faço uma dos centros de energia, que é do Joe Dispenza também, e que eu adaptei, coloquei um pouco de Ho'oponopono, né, que são as frases para limpar as memórias inconscientes que a gente traz, dos programas mentais, das crenças negativas, que você simplesmente fica sentado e vai observando o centro de energia. Então, você coloca atenção no seu primeiro centro de energia. Imagina que você está olhando o primeiro centro de energia que é na base da coluna e falando coisas boas. Então eu falo, sinto muito, te amo, me perdoe, obrigado. Sinto 3 vezes, sinto muito, te amo, me perdoe, obrigado. Aí vai para o segundo centro de energia, que é perto do umbigo, coloca atenção ali e faz a mesma coisa. Por que isso? Porque as energias negativas e as emoções mais densas, elas ficam presas nesses primeiros centros de energia de baixo. E conforme a gente vai liberando isso, a gente vai tendo mais disponibilidade para melhorar ainda mais o afeto, o coração, né, o amor, a paz, as energias de vibração mais altas. E aí a nossa vida começa a mudar, a gente começa a atrair pessoas diferentes, trabalhos melhores, mais prosperidade. Então a frequência, quer lembrar que né, o semelhante atrai semelhante. Então se a gente muda a nossa frequência, a gente muda também aquilo que a gente está atraindo para nós. Se a gente muda as crenças, a gente muda o que está atraindo para nós. Se a gente muda a emoção, raiva, medo, culpa, vergonha, a gente também muda a nossa frequência vibracional e o que a gente está atraindo. Então, eu uso essa, vou prestando atenção no centro da barriga aqui depois, né? E presta atenção nesse centro e mais uma vez, sinto muito, te amo, me perdoe, obrigado. E você pode usar qualquer coisa, eu me sinto livre, me sinto feliz, qualquer energia ou emoção que te traga coisas boas, para ir limpando esses centros. E aí você vai subindo, prestando atenção aqui, né? E vai fazendo a mesma coisa. Sinto muito, te amo, me perdoe, obrigado. Sinto muito, te amo, me perdoe, obrigado. Sinto muito, te amo, me perdoe, obrigado. E aqui no centro da garganta, que é o quinto centro, depois no meio do rosto, aqui na frente da testa, no topo da cabeça e a uns 20 centímetros da cabeça. São esses os principais centros de energia que nós temos que ajudam a regular nosso estado físico, mental, emocional e espiritual. Então isso é bem legal. E uma outra coisa que você pode fazer é você utilizar a observação, de colocar a observação num ponto do seu corpo e expandir para o universo. Então isso, o Joe Dispenza fez muitos testes lá com pessoas escaneadas e descobriu que fazer esse movimento de prestar atenção em algo do nosso corpo, uma parte pequena, e expandir para o todo, para o universo, muda a frequência do nosso cérebro, muda a nossa vibração, expande a nossa vibração. Isso é muito legal também de fazer. Então existem várias metodologias, várias técnicas para você fazer, se desenvolver na meditação. Lembra que você vai ter ganhos emocionais, ganhos de poder da sua concentração, do foco. Você vai ter muitos ganhos, muitos benefícios quando você começar a meditar. E lembra, vai ter um momento que você vai querer desistir. Continua, continua, porque todo mundo passa por esse momento. Né? E nesse momento que você vai querer desistir é onde você precisa continuar. E aí você vai tornar isso um hábito. E quando eu não medito, por exemplo, eu sinto falta. Falo, nossa, não meditei, eu não estou legal hoje, eu preciso meditar, pelo menos um pouquinho. E aí eu paro, respiro, presto atenção na minha respiração, ou faço esse dos centros de energia, e acabou lá 5, 10 minutos, eu já estou me sentindo melhor. Estou percebendo que a minha alma está de volta no corpo, que a minha presença está aqui de novo. Por exemplo, eu estou falando com você aqui e eu sei que eu preciso terminar esse vídeo daqui a pouco, então já estou percebendo em alguns momentos que meu raciocínio não está tão bom, tão organizado, porque eu estou pensando lá na frente. Né? Quando acabar o vídeo, e agora? O que eu vou falar? O que vai fazer? E aí eu trago de volta. Opa, peraí, respira. Então uma outra coisa boa é respirar profundamente 2, 3, 4 vezes. Isso traz a presença de volta para nós. Forçar os pés no chão traz a presença de volta. Prestar atenção no lugar que está calmo dentro de você. Então, Gustavo, eu estou muito agitado, não consigo meditar. Começa a prestar atenção no lugar que está calmo dentro de você antes. E vai expandindo essa sensação para o teu corpo todo. Isso ajuda muito a trazer uma paz, uma tranquilidade. Porque no dia a dia, é tanta coisa, é tanta pressão, é tanta informação, tanta coisa para fazer, que às vezes a gente precisa usar o corpo para ajudar a gente a trazer de volta. E aí essa sensação, trazer a consciência dessa emoção, dessa sensação, começa a te trazer para o presente. E aí você começa a praticar esse esvaziamento da mente. E lembra, no começo é difícil, você vai querer desistir, eu vou querer não fazer nunca mais, eu vou ficar confuso, vai vir um monte de informação, um monte de sensação. É normal, é natural. Qual que é o maior desafio para você começar a meditar? É você achar que na primeira vez que você vai sentar lá, você não vai pensar em nada. O que vai acontecer? Com o tempo, você vai se conectar com esses estados de paz e tranquilidade, bem milésimos de segundos. E aí, com o tempo, você vai expandindo esses momentos.
E você vai perceber nesses momentos, quando você não está meditando no seu dia, e isso te traz muita harmonia, muita coisa boa, felicidade, sensações boas. E aí você vai praticando cada vez mais e mais. Então lembra, no começo vai ser mais difícil, você vai querer sair, você vai querer largar, vai ficar ansioso, ansiosa, vai ter taquicardia, vai querer fugir dali. Continua, se concentra, volta, que você vai começar a colher os benefícios disso e com certeza você vai querer fazer mais vezes e evoluir em relação à meditação. E aí com certeza você vai trazer benefícios para você e para quem está do seu lado, porque se a gente está mais equilibrado emocionalmente, mais inteligente emocionalmente, socialmente, a gente vai se dar bem melhor com as pessoas que estão próximas da gente. Beleza? Então, se você curtiu, dá um like. Se você conhece alguém que está a fim de conhecer mais sobre meditação e quer começar, não sabe como, não entende nada disso e gostaria de saber mais, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Um grande abraço, boas meditações, que você consiga cada vez mais estar presente no aqui e agora para fazer o melhor que você pode. Grande abraço.